Caros amigos que me veem e me ouvem, muito bom dia. No vídeo de hoje, hoje é dia 12 de novembro, ele será uma continuação do vídeo anterior, que teve o título de A Ordem que a Revolução Quer Destruir, que foi publicado no dia 10 de setembro de 2022. Neste vídeo anterior eu procurei mostrar a necessidade de nós que queremos combater a revolução, a necessidade de nós nos exercitarmos em ver os acontecimentos atuais a partir dos grandes horizontes da história. O horizonte da teoria de Dr. Plínio Correia de Oliveira é o horizonte da luta em torno da ordem do ser, tal como ela foi respeitada na Idade Média. Neste vídeo passado eu mostrei que o conceito de ordem do ser católico é o conceito da analogia do ser. É o conceito exposto por São Tomás de Aquino no decorrer de suas obras e que foi sintetizado pelo filósofo alemão polonês, jesuíta, com o nome de Erich Schwivara, no século XX já. E isto está exposto no seu livro Analogia Entes. Qual a importância destes conceitos de ordem de ser? Para quem conhece a Revolução e a Contra-Revolução e tem o costume de analisar a história desse ponto de vista, a importância eu não preciso explicar aqui, ela é clara. A ideia da revolução e contra-revolução gira em torno do conceito de ordem, porque a revolução quer destruir a ordem e a contra-revolução quer restaurá-la, a ordem sacral no mundo. Foi mudando os padrões de ordem no subconsciente das pessoas, através das tendências e das ideias, que a revolução progrediu na história. Esta é a tese de Dr. Plínio Correia de Oliveira. Mas isso eu já expliquei no vídeo passado de 10 de setembro. Eu vou agora abordar muito sinteticamente como a destruição da ordem sacral medieval foi historicamente implementada no Ocidente cristão. Além da via exposta por Dr. Plínio em seu livro, são duas as vias que eu vou apresentar aqui. Uma descrita por Fögelin e outra que surge de estudos sobre a Cabala. Tanto uma descrição quanto a outra são tiradas de escritos que se baseiam em documentos ou testemunhos. Cada um dos que me veem e ouvem, que os julguem como acharem por bem, né? O fato é que ambas as vias são ilustrações de uma realidade inquestionável, que é a tensão que há na história, a luta que domina a história e que resulta na conspiração do mal contra o bem. Isso já se pode verificar diretamente no Gênesis, na Bíblia Sagrada. Quando Deus expulsou o Adão e Eva do paraíso, ele fez uma maldição ao demônio, cujo texto eu leio aqui. Porém, inimizade entre ti, a serpente, o demônio, e a mulher, que é uma antevisão de Nossa Senhora. Entre a tua descendência, ou seja, a descendência do demônio,
e a descendência dela, a descendência dos católicos, dos filhos de Nossa Senhora. E ela, Nossa Senhora, esmagará a tua cabeça, e tu, serpente, armarás insídias contra o calcanhar dela. Então, para realizar a implantação do mal no mundo, o demônio precisa de homens que sejam uma descendência espiritual dele e que passem o conteúdo dessa conspiração para outros homens. Uma descendência diabólica, uma estirpe espiritual diabólica. Uma estirpe espiritual que, através de tendências e ideias e também do poder, transmitam a conspiração do mal de geração em geração. A via de destruição da ordem católica, sob o ponto de vista político, social, é descrita na sua essência histórica pelo grande politólogo do século XX, Eric Voegelin, como eu já descrevi no vídeo do dia 10 de setembro. Vou apenas acenar para esta via. A outra via é da Cabala. Como eu vou mostrar, a Cabala não é judaica. É uma seita gnóstica oculta infiltrada na religião judaica original. Bom, só uma menção para a via indicada por Voegelin. Voegelin analisa a influência do conceito metafísico religioso da ordem do ser através da história da humanidade. Ele verifica, por exemplo, na unidade pagã, o domínio do panteísmo gnóstico e, em consequência, uma organização político-social totalitária. Ele destaca muito o papel de um faraó do Egito, chamado Akhenaton, que introduziu o monoteísmo no Egito, mas que lançou pela primeira vez essa fórmula que depois vai aparecer no reino dos mongóis, que é um Deus no céu e um imperador na terra. Isso também vai aparecer na Cabala. Assim era o paganismo, e esse é o paganismo que foi vencido pelo cristianismo. Depois que a igreja foi libertada por Constantino, que não só libertou, deixou de perseguir a igreja, mas tornou a religião católica a religião oficial do Estado Romano, surgiu logo a primeira heresia de Ario, com raízes claramente gnósticas. E depois vieram várias outras heresias de raiz gnóstica. Agora, para Voegelin, um elo preciso de ligação do Estado moderno, vejam, ele defende a tese das religiões políticas. O Estado moderno tem um fundo religioso, e o Estado moderno implantou no seu conceito, restaurou no seu conceito o paganismo totalitário. Voegelin encontrou isso e traz as provas históricas, mostrando como a teoria, o conceito de Estado do Reino Mongol foi absorvido por intelectuais renascentistas. Eu cito aqui os nomes. Jean Poggio, isso pelos idos de 1400. Depois Enea Piccolomini, depois Batista Fregoso, e depois, já pelos anos 1500, Louis Leroy de Coutances. E há vários outros, mas esse ele cita. Esses pensadores da Renascença apresentam as ordens e o conceito
de poder dos mongóis, o conceito de submissão do povo ao poder, eles apresentam esses renascentistas como um código legal razoável, construído então sobre a forma que eu já falei acima. Um Deus no céu e um Khan na terra. Khan é imperador. Esse conceito de Estado gnóstico pagão foi assumido depois por Maquiavel e deste assumido por Hobbes, que em seu livro Leviatã assume este conceito, o conceito de Estado totalitário. Naturalmente não conseguiu realizar tudo de início. O Estado moderno é isso, os cidadãos renunciam à sua liberdade, quase em todos os pontos. Eu creio que uma exceção lá do Leviatã é o direito de propriedade. E recebem de um Estado que é supostamente imaculado, feito de homens sem paixão, sem orgulho, sem ganância, recebem desse Estado a segurança interna do país. O que hoje nós estamos presenciando no mundo é esta mesma seita gnóstica, igualitária, totalitária, que está aplicando o conceito de Estado moderno, que já vem de Hobbes, globalmente. As nações renunciam à soberania para, supostamente, receber da Santa ONU uma segurança global. E de brinde vem aí, naturalmente, o aborto, a eutanásia, a teoria de gênero, a ditadura climática, transhumanismo, etc. Em uma palavra, a destruição da civilização cristã, ocidental e cristã. Hoje se costuma falar da civilização judaico-cristã, e pode-se falar isso, porque a religião autenticamente judaica não é a Cabala, não é gnóstica. Bom, para isso, então, esses dominadores globais, atuais, precisam criar um caos, e em seguida o tal Great Reset. Bem, eu passo agora muito sinteticamente para abordar a via da Cabala. A Cabala é uma seita gnóstica ocultista através da qual o demônio possui a alma daqueles que querem e que em alguma medida são os donos do mundo. E tendo poder sobre eles, querem ter o poder sobre o mundo atual. Nós estamos numa época de manifestações no Brasil contra a eleição de um comunista desonesto e ladrão, né, que é o Lula. Mas aqui está se desenvolvendo esta guerra, né, dos dominadores globais. Bom, o ensinamento da Cabala, no ensinamento da Cabala, a relação de Deus com o universo é uma relação unívoca. Eles defendem claramente, literalmente, o ser de Deus é idêntico ao ser daquilo que nós chamamos criação. Aquilo que nós chamamos a criação é uma, assim, letra por letra, emanação de Deus. Bom, agora eu vou tentar mostrar as origens gnósticas dos dominadores globais. Os protagonistas dessa história estão naquilo que posso chamar a estirpe dos Rothschilds, a qual eu faço questão de frisar, não é da raça judia e nem da religião judaica tradicional, certo? Porque a religião judaica tradicional é incompatível com o panteísmo e com o teopanismo. Na sua formação religiosa, Mayer Amschel Rothschild
foi para Fürth, que é aquela cidadezinha na qual está o lindo castelo Neuschwanstein, que foi construído por Luís II da Baviera. Na mesma época, o já conhecido Adam Weishaupt toma contato com a Cabala em Ingolstadt, na Alemanha, a 200 quilômetros mais ou menos de Fürth. Outro elemento importante, pessoa importante nisto, o príncipe Hans Wilhelm da casa Hessen-Kassel. Esta casa Hessen-Kassel é uma das famílias nas famílias nobres mais ricas da Europa de então. E este príncipe se aproximou dos Rothschilds. O príncipe era da maçonaria em um grau bem elevado. Eles se tornaram muito amigos e o príncipe financiou os primeiros grandes negócios do cambista Rothschild. A partir daí, os Rothschilds começaram a aglutinar em torno de si um grupo cada vez mais importante de financistas. Rothschild, Weishaupt, o príncipe e outros se dispuseram então a fundar os Illuminati, como sendo uma supermaçonaria, um cerne duro da maçonaria. Seu objetivo era dominar o mundo através de uma filosofia do poder, a qual tinha a estratégia de criar antagonismos artificiais no mundo para, manipulando-os, dominar a opinião pública. Seus alvos principais eram o meio das finanças, as universidades, os meios políticos e governo. Eles não dizem, mas para mim é claro que também as igrejas. Muitos anos depois, eles criaram a ideia de bancos centrais de países. E esses grupos em torno dos Rothschilds emprestavam dinheiro para financiar suas guerras. Em 1913, eles conseguiram, depois de muita resistência nos Estados Unidos, fundar o FED americano, num dia 23 de dezembro, numa véspera de Natal, aproveitando a ausência de muitos senadores que tinham ido para as festas natalinas. E fundaram aí o FED, é o Federal Reserve System. O FED é um banco privado, o nome de seus donos não aparece. Sabe-se que 80% do capital desse banco privado pertence a apenas 8 famílias e que os Rothschilds teriam mais da metade desse valor. Esses são os donos do mundo hoje em dia. Eles dominam o WEF, ou seja, o World Economic Forum, e são os que planejam a nova ordem mundial. Mas o que pensam eles e o que querem? Há uma vasta bibliografia sobre isso. Quem quiser comprovar, é só pesquisar no Google, existem livros, etc., e artigos. Naturalmente vão ser todos qualificados pela velha mídia e pela máfia que domina as informações oficiais de teoria da conspiração. Bem, de onde surgiu a Cabala moderna? A Cabala moderna é uma mistura de um tipo de misticismo judeu com o panteísmo pagão próprio das religiões antigas politeístas. Ela elaborou aquilo que eu mostrei que é o centro da Cabala, que é a concepção do universo como uma emanação divina. Muito bem, historicamente havia no século VII uma tribo pagã ao norte do Cáucaso, os Khazarem, que por conveniência
de sobrevivência se converteram ao judaísmo, não vou entrar em detalhes. Depois eles submergiram na história e aparecem séculos depois como os judeus Askenazi. Esses judeus Askenazes, descendentes dos Khazari, não são judeus de sangue. Eles, junto com os judeus místicos, que já começavam a elaborar a teoria da emanação, começaram a formar aquilo que se tornou a Cabala moderna. Os judeus, no que se refere à espera de seu Messias, divide-se em duas correntes. Uma é da esfera passiva, da espera passiva, e outros da espera ativa. Os da espera passiva são os judeus tradicionais. Os da espera ativa são preponderantemente os judeus Askenazi, os que trouxeram a Cabala moderna. Esses judeus da Cabala moderna são os sionistas que fundaram o Estado de Israel. Os Rothschilds, junto com outros banqueiros, são preponderantemente judeus Ashkenazi. São esses homens que fundaram o World Economic Forum, né? Vieram dos Bilderberger. E são esses que estão por trás de toda a agenda globalista. Qual o conteúdo da Cabala moderna? Os judeus Askenazes, que não são judeus de raça, eu repito, se aproximaram de uma corrente mística do judaísmo e formaram aquilo que, muito impregnado do panteísmo platônico, se tornou a Cabala moderna. A gnose se chama gnose na Cabala porque ela é um conhecimento místico, secreto, da verdade revelada sobre a criação do mundo. Eles interpretam a criação como não sendo outra coisa que uma emanação do próprio Deus. Isso dá margem a toda e qualquer imaginação que é uma potência da alma que pode ser fortemente influenciada pelo demônio. Como se sabe, os espíritos malignos têm esse poder. Não sobre o intelecto e sobre a vontade, mas sobre a imaginação. Essa é a cosmovisão que domina os propulsores do globalismo. Vamos recompor a história. Em 1665, o rabino Zevi Sabatá foi proclamado Messias pelo rabino também Askenazi, cabalista, Natan Askenazi, de Gaza. Mais ou menos 100 anos mais tarde, um discípulo seu, o rabino Zevi Frank, foi proclamado a reencarnação do rabino Zevi Sabatá e, portanto, também Messias. Esse Zevi Frank tornou-se amigo íntimo do cambista do gueto de Frankfurt. Cambista é aquele que fazia negócio com troca de valores. E este cambista do gueto de Frankfurt se chamava Maya Amschel Bauer. A amizade deles foi tão profunda que o Maya Amschel trocou o nome de Bauer para Rothschild. Por quê? Porque o símbolo da seita oculta de Frank não era bem oculta, já tinha dezenas de milhares de seguidores, sobretudo na Polônia. Era um escudo vermelho. E escudo vermelho em alemão se diz Rothschild. Rot, vermelho, Schild, escudo. E assim surgiram os Rothschilds. A doutrina dos franquistas, dos seguidores desse pseudo-messias Frank, tinha as mesmas características do satanismo. Ou seja, a inversão de todas as coisas. O demônio é Deus, Deus é o demônio.
o bem é o mal e o mal é o bem. A magia sexual, com práticas absurdas e até com sacrifícios sangrentos. Mas o objetivo era a destruição da civilização cristã para preparar o reino desse Messias. Se formos aprofundar, vamos ver que a ideia de Messias desses cabalistas não é uma pessoa, é um movimento, é uma coisa assim. Daí, inclusive, a fundação do Estado de Israel, que foi feita por eles. O que se verifica a partir da criação dos Illuminati é a difusão desta religião satânica. Difusão que se deu nas ideias, nas tendências e nas instituições, como Dr. Plínio Corrêa de Oliveira descreve no livro Revolução e Contra-Revolução. Não dá tempo para ver aqui todo o idealismo filosófico alemão. Mas, precisamente a partir de Fichte, e depois Hegel, e depois Schelling, nós temos nessa filosofia idealista alemã que ela é a pura transposição do conteúdo da Cabala para a linguagem filosófica. E a Escola de Frankfurt, que desenvolveu a Kritische Theorie, certo? A teoria crítica, que deu origem à Revolução de Maio de 68, etc., é Cabala pura. A teoria crítica dá origem ao marxismo cultural, que desemboca no plano da nova ordem mundial. Eu vou ficar por aqui desejando a todos, nesse momento conturbado pelo qual o Brasil está passando, a proteção das bênçãos de Nossa Senhora, Mãe de Bondade, mas que tem também a invocação de Terribilis ut castrorum atis ordinate, que em português se traduz como Nossa Senhora, terrível como um exército em ordem de batalha. Muito obrigado, até mais.